e eu queria te convidar para irmos na palavra do Senhor, Mateus 24. Mateus capítulo 24. Se você está familiarizado com a Bíblia, já sabe que nós vamos falar de fim dos tempos, não é? Já disse isso algumas vezes e vou repetir de novo. Cada vez que eu pego o microfone para ministrar uma palavra, eu sinto no meu coração que posso estar pregando para alguém pela primeira vez e posso estar pregando para alguém pela última vez. Não falei nada diferente? Pode ser que alguém esteja agora sintonizado com a gente, da Tailândia, ou alguém aqui na igreja que veio nos visitar, e seja a primeira vez que ouve uma mensagem. E para outros pode ser a última vez. Eu sei do que estou falando, irmãos. Há mais de 30 anos atrás, quando me preparei para ir para os Estados Unidos, eu não tinha um tostão. Isso é uma coisa normal na minha vida, não ter um tostão. Não é nenhuma novidade. Mas eu não tinha, e eu estava me preparando para ir, e eu fui me despedir da igreja de onde eu participei, a Assembleia de Deus da Ilha do Governador, e lá, uma querida que tinha se apegado muito a nós, antes que eu fosse pastor, ela já nos conhecia e se apegou muito a nós, a Ivone. E Ivone foi a única mulher que eu chamei de mãe sem ser a minha progenitora, a mulher que me trouxe ao mundo. E ela, uma pastora querida, depois ela foi morar nos Estados Unidos, mas ela me tocou desde o início, porque no culto em que eu me despedi da igreja, ela veio falar comigo depois do culto, e ela trouxe um envelope. E ela trouxe um envelope e disse: meu filho, eu quero visitar os Estados Unidos há muitos anos. E ela era uma mulher que estudou muito, ela se formou em advogada, e se formou em teologia, e se formou em mais umas 2 faculdades, era professora de história também, geografia. E ela disse: eu tenho um sonho de ir nos Estados Unidos. E eu sempre junto dinheiro, e aí Deus pede. Falou: eu comecei a juntar de novo, e eu tenho aqui, eu estou com $10. E Deus falou: dá para o Jason. E claro que $10 você não compra uma passagem para ir, né? Mas o gesto dela de ter um propósito, de visitar ela, disse: ainda que eu não viaje para os Estados Unidos nunca, mas eu sei que eu fui através de você. Depois ela foi morar lá, os filhos casaram e moram lá até hoje. Ela abriu igreja lá e nós crescemos num relacionamento muito forte. Ela tinha 79 anos, eu creio, e ela tinha liberdade de chamar a minha atenção mais do que a minha mãe. Ela ligava lá para casa e perguntava às meninas, que ela chamava de netas. Ela dizia: como é que está seu pai? Seu pai parou com esse negócio de mudar todo dia e tal. Seu pai, meu Deus, e tal. E falava comigo. E me chamava a atenção. E isso nos fez apegar muito. Eu a chamava de mãe e tal. E hoje ela partiu para o Senhor, lá nos Estados Unidos. Eu soube agora de tarde. E ela tinha dito para mim, semana passada, eu falava com ela, com a filha dela todo dia, e a última vez que ela estava consciente, ela foi para o hospital e passou mal, ela disse: meu filho, eu acho que eu estou indo. Eu falei: está nada, mãe, está nada. E ela disse: se eu for, eu quero que você faça a minha cerimônia, não tem para ninguém. E eu falei: não tem isso, e realmente não vou fazer, porque foi hoje, e ela tem um genro que é pastor também, e que deve estar cuidando disso, que é como um filho para ela também. Mas a passagem dela trouxe para mim, de novo, a consciência da realidade que nós estamos aqui por um fio, irmãos. Como eu disse no início, pareceu, não sei, pareceu estranho dizer, eu tenho a consciência que estou pregando, posso estar pregando para alguém pela primeira vez e para outros pela última, porque nenhum de nós sabe se vai estar aqui amanhã. E nós temos 2 caminhos para deixar essa terra. Um é via cemitério e outro é via arrebatamento. Mas por uma das 2 nós estamos indo embora. Eu não faço a menor questão de ficar mais um dia aqui, irmãos. Esse é um mundo estragado. Os homens, nós acabamos com essa terra, que era linda, que o Senhor preparou quando nós não existíamos. Ele fez uma terra linda. Você conhece a história que está lá em Gênesis? E essa terra depois sofreu alterações, e depois das alterações ele arrumou de novo, transformou num jardim, pôs aqui o homem estragou de novo. Nós temos essa capacidade de estragar as coisas que Deus dá para nós. E hoje a gente vive num mundo que, se você ligar a televisão, você sai
doente depois do noticiário. São homens matando baleias que estão proibidas, quando a caça está proibida. Mulheres sendo mortas, e agora parece que é uma onda, né, do tal do feminicídio. E é tanta coisa que você fica vendo o mau uso do dinheiro que é nosso e que nós entregamos na mão de políticos que nós mesmos elegemos, e eles fazendo essa farra, essa festa toda, e o país sofrendo, um país grande, rico, como é o nosso país. É irritante ver um país tão rico e tão solapado por políticos ruins. A gente vive aqui, a gente não pode fugir disso. E preguei isso quarta-feira passada, ou sexta-feira, não lembro que dia que eu falei, que tolo é aquele que acha que o político que você vai eleger vai consertar a situação. Não tem jeito. Ainda que ele seja bom, primeiro ele vai enfrentar um sistema malignizado e vai se sentir desejoso de participar também das coisas, dos conluios e outras coisas ruins que ali acontecem. E segundo, ainda que ele seja bom e comprometido com o bem, ele não consegue fazer sozinho, porque os outros não deixam. Então não adianta você colocar suas esperanças no homem. Diz a Bíblia, maldito o homem que confia no homem, porque os homens não são confiáveis. Nós não somos confiáveis. Então essa terra deu o que tinha que dar. Ela já foi lavada com água no dilúvio, agora ela vai ser purificada com fogo depois que nós sairmos. E o Senhor tenta nos alertar, mas nós estamos sempre querendo evitar assuntos que falam dessa viagem para sair da terra, porque a gente, talvez por culpa dos próprios púlpitos, dos pastores, eu tenho que me incluir, nós começamos a pregar tanta coisa, tanta prosperidade, tanta coisa que se tem para desfrutar aqui, que o céu perdeu a graça, o céu perdeu o sabor. E como do céu se fala muito pouco, a gente sabe muito pouco sobre o céu, e aquela ideia infantil de achar que a gente, quando for para o céu, vai ficar pulando de uma nuvem para outra, vestindo de branco, com uma asinha nas costas e uma auréola na cabeça. A gente acha que vai ser um negócio chato demais da conta. Meu Deus, até os anjos só cantam a mesma coisa. Santo, 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 santo. Ai, meu Deus, não tem outra coisa para ouvir? Eu não sei se vou aguentar a vida no céu. Passam para nós informações ou pouca informação, ou informação equivocada, e a gente perde o interesse. E aí, como são as mensagens que se ouve hoje? São mensagens bombando, faça, ganhe aqui, prospere, Deus quer fazer, você dá e Deus dá mais 3, 4 vezes, e tal. Aqui é um negócio, ganhe, compre, adquira, conquiste, você é um conquistador, essa terra é sua, e tal. E no final da mensagem você não ouve nada sobre o céu, o lugar que Jesus, onde Jesus vive, mas ele achou que era tão bom que ele veio passar um tempo aqui, passou conosco e disse, mas o céu é melhor. Em vez de eu ficar aqui com vocês, eu vou levar vocês para viverem lá em cima. A gente despreza isso. E ontem, quando comecei a separar a mensagem para hoje, eu nem sabia que a Ivone ia partir, mas eu senti, eu estou no texto certo. E o texto de Mateus 24 é Jesus se despedindo. E Jesus fala para os discípulos, não o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam saber. Você pode ter vindo hoje com um desejo no coração. Quem sabe você falou para alguém, vamos lá hoje, Deus vai ter uma palavra para você, e você até desejou algo. Eu não tenho o que você quer ouvir, mas como Jesus eu tenho o que você precisa saber. Eu quero falar sobre isso. Quando você está numa viagem, você vê os sinais na estrada, você vê os sinais no trânsito. E a gente fala sempre sobre os sinais da volta de Jesus, os sinais da vinda, os sinais do arrebatamento, os sinais do fim, o começo do fim. E a gente entende sinais como sintomas, como quando você vai no médico, e o médico diz, está com calor, está quente, está vermelho e tal, pode ter aí um abscesso, alguma coisa assim. Ele faz o diagnóstico de acordo com os sintomas, com as coisas que ele vê. Eu não quero olhar os sinais essa noite como sintomas de que Jesus está voltando. Quero analisar com você e te convidar para uma viagem em que você está numa estrada como que você está indo para o aeroporto. E você sabe que essa estrada termina no aeroporto. E os avisos que estão, as placas de sinalização que estão ao longo da estrada, elas falam de coisas que você precisa fazer antes que você chegue no aeroporto. É o que eu percebi nesse texto de 24 de Mateus, eu quero ler com você, diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras,
Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, quando alguém te chama em particular é porque tem que perguntar algo específico, né? Em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Ele tinha falado lá no templo que não ia ficar pedra sobre pedra. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Estão comigo? Digam amém. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, ou tomem cuidado, que ninguém vos engane. Não foi isso que nós perguntamos. Nós perguntamos que sinais do fim? Que sinais haverá da tua vinda? Que sinal haverá? Ele diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus já estava falando do INRI aqui antes, muitos anos antes dele vir. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, no original é etnia contra etnia, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Você tem ouvido disso? De pestes, de fomes, você está de máscara por causa de uma peste. De fomes, de terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. E aqui o Senhor está usando uma expressão de uma mulher que vai ter um parto, que tem um bebê dentro dela, a hora já deu, ela tem que pôr o neném para fora, e ela entra no processo do princípio das dores, que são os sinais em que a mulher diz, vamos para o hospital, que as dores agora entraram, as contrações começaram, e ela já pode medir as contrações com o tempo certo. É disso que Jesus está falando, é essa expressão que ele está usando, quando ele diz, é o princípio de dores, é o tempo que nós estamos vivendo. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não acho que você vive no Brasil e temos liberdade religiosa, que isso já não acontece. Na Eritreia, na Coreia do Norte, mais um montão de países, as pessoas pagam com sua vida se confessarem o nome de Jesus, que estão servindo a Jesus. Entregarão para serem atormentados. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Você já ouviu de escândalos? Ouviu de gente crente, parlamentar, de tornozeleira? Então você sabe do que eu estou falando. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Não fui eu, você sabe disso. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mantenha esse texto aberto, porque a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Como eu disse, não olhe os sinais que estão sendo contados por Jesus aqui, narrados, elencados por Jesus aqui, como sinais da volta dele, mas ele está falando como placas, sinais na estrada que você está viajando, em que você está viajando, como sinais para que você preste atenção e faça. Quando a gente está numa estrada, irmãos, diminua a velocidade, curva adiante. Se você não diminui, o risco é seu, o problema é só seu. Ponte quebrada à frente, você mantém a velocidade. Você caiu no rio, não pode dizer que ninguém te avisou, tinha um aviso lá. Os motoristas de hoje, não é? Parece que as placas de trânsito não fazem sentido, assim como seta dizendo para onde vai entrar também não diz nada. Não é? Eu me assusto de ver a pessoa de repente vira. Não funciona ou ele não liga? Não, funciona, mas ele não acha que precisa disso. Não é? A gente vive num trânsito que você, como meu pai me ensinou quando lá eu tinha 12, 13 anos, você tem que aprender a dirigir por você e pelos outros. Ele sempre dizia, eu não tenho preocupação com você. Minha mãe morria de preocupação, mas ele falava, não, eu sei que você sabe. É os outros que não sabem, meu filho. Olha, eu me sentia aquela, olha, e vi que é verdade. Eu sou o lerdo lá de casa, irmãos, o lerdo. Ângela e as meninas têm mais multas que eu. Faziam 20 anos que eu não tinha uma multa na minha carteira nos Estados Unidos. E porque eu sou lerdo, o guarda pode parar para dizer, está vendo, só está tão devagar. Não, vou andar mais rápido um pouquinho. Eu sou lerdo, mas eu tento prestar atenção nas placas, no que elas dizem. Às vezes elas passam, eu nem prestei atenção. Mas na vida espiritual, esse é o meu papel hoje. Não quero me portar como um policial de trânsito, mas como alguém te avisando, olha as placas, leia os avisos, siga as orientações, porque é Jesus que pintou essas placas no seu caminho.
E que sinais são esses? Eu nomeei apenas alguns aqui para que a gente possa dizer. Primeiro, como eu falei no início, ele não está dizendo o que você quer ouvir. Os discípulos disseram sinais do final, sinais da tua vida. Ele falou, é o que? Eu vou dizer outras coisas para vocês, é o que vocês precisam ouvir. E ele diz hoje para você e para mim o que nós precisamos ouvir. Mateus capítulo 24, o primeiro sinal que ele põe na nossa estrada, está no versículo 4 que diz, tomem cuidado, acautelai-vos. No original é, cuide de você mesmo. Nós sabemos, às vezes, passar as notícias, os avisos que recebemos para os outros. Mas aqui é Jesus falando pessoalmente para mim e para você, que me assiste em casa ou que está aqui hoje. É Ele dizendo para você, primeiro sinal nessa estrada que está acabando, nessa viagem que está por um triz, cuide de você mesmo. Como é que a gente entende isso? Deixa eu perguntar para ver se você compreende com essas perguntas. Como está seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, porque minha família, meu marido, como está o seu relacionamento com Deus? Jesus está sendo pessoal porque a viagem está acabando. A estrada está por acabar. E ele diz, como está? Cuide de você mesmo. Eu estou te chamando essa noite para que você perceba e analise com a ajuda do Espírito Santo que está ministrando, como está primeiramente seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus não significa que você vem à igreja 2 vezes por semana, e aí você abastece seu corpo espiritual com a mensagem que você ouve, você canta ao Senhor junto com a banda que ministra com muita graça, como foi hoje, e aí você volta para a sua vidinha. Isso não é cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo, como Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo, para que você não salve os outros e você se perca. É você tomar atenção em como está a sua vida com o Senhor. Você canta durante o culto, e entre um culto de quarta e o culto de domingo, quantas vezes você louva? Você ouve uma mensagem na quarta-feira à noite, e ouve outra no domingo. Entre esses 2 episódios, o que você ouve de Deus na sua intimidade com Ele? Porque se você pegar dengue ou chikungunya, essas coisas que o maligno plantou no mundo, e você fica como eu, fiquei 2 semanas em casa, se você não participar do culto, mas eu assisto online. Você acha que essa é a melhor resposta? Se eu te perguntar hoje, e eu acho que ele está perguntando, como está seu relacionamento comigo? Senhor, 2 vezes por semana. A Bíblia fala que um homem fariseu chegou diante do templo e falou, Senhor, me abençoa, porque eu jejuo 3 vezes por semana, e eu dizimo, e eu faço isso e faço aquilo. E de longe um publicano dizia, tem misericórdia de mim, pecador, e batia no peito. E o Senhor falou que viu o publicano mais do que o fariseu. Não basta você nomear para o Senhor que você tem alguns compromissos semanais na igreja. E foi como eu disse no dia de ações de graças, é alguém que recebe uma bênção, fez a igreja inteira orar, e aí, era muito comum isso na nossa história, enquanto nós crescíamos na igreja, a igreja já tinha seus dias de culto, e alguém vinha e mandava um bilhete para o púlpito, eu quero oferecer esse culto em ações de graças, pela bênção que recebi do emprego, de uma casa nova. E um dia eu peguei aquele aviso e falei, irmão, esse culto, se você não marcasse, já estava marcado. A banda já ia vir. O povo já estaria aqui. Que esforço você empregou para fazer desse culto o seu culto em ações de graça? Quer fazer um culto em ações de graça? Pergunta à igreja, qual dia não tem culto sábado? Eu vou abrir a igreja no sábado. Eu vou pagar pelo ar-condicionado ligado. Eu vou pedir a banda e vou dar uma oferta para cada um para que eles venham no sábado. E eu vou movimentar, eu vou fazer convite, e eu vou encher essa igreja para louvar a Deus comigo, porque eu estou grato ao Senhor pela casa nova que eu comprei. Isso é um culto em ações de graça que custou alguma coisa. Agora, você pegar carona num culto que está todo marcado, se você vier ou não faz diferença. Está tudo arranjado. Aí você diz, eu ofereço esse culto. Esse não, irmão. Esse não é seu. Faça o seu para agradecer. Mas isso é próprio de nós que temos uma intimidade rasa, rala, fraca, superficial com Deus. A minha primeira placa é cuide de você mesmo. Como está seu relacionamento com Deus? Eu vou colocar na primeira pessoa para você não se sentir machucadinho. Como está meu relacionamento com Deus? Como está minha paixão pelos perdidos? O que é isso, pastor? Paixão pelos perdidos. Quando você recebe a Jesus, deixa eu lembrar como você era, se você tem 20, 30 anos. Quando você conheceu Jesus, aquele primeiro amor que o Senhor chamou a atenção da igreja lá na Ásia Menor, volta ao teu primeiro amor. Como você era?
Você pegava folhetos, você comprava do seu bolso os folhetos, ou arranjava aqui os avisos que a igreja tinha, e você ia no ônibus e dizia... Você ia em festa de aniversário. Você falava de Jesus em qualquer lugar que você fosse, porque você queria trazer mais gente para o céu com você. Você queria mais gente conhecendo Jesus. Você contava onde ia. Ai, tem que te falar de Jesus, Jesus mudou minha vida. Mas aí as coisas foram esfriando. E aí hoje a pergunta é, como está a sua paixão pelos perdidos? Ainda você se comove quando você vê uma notícia, explodiu alguma coisa lá no Oriente Médio e morreram 50 mil pessoas. Ai, que triste. Será que você se lembra, esses 50 mil, será que conheciam a Jesus? Nossa paixão pelos perdidos fala de olharmos para os países que não foram alcançados pelo Evangelho e termos compaixão por essas pessoas. Olharmos para os indígenas aqui no Brasil e sentirmos alguma coisa. Mais perto, olharmos para as pessoas que passam na rua, para os que moram na nossa rua, na nossa vizinhança, que trabalham na mesma seção que você trabalha lá na sua firma. E ter paixão, Senhor, essas pessoas não te conhecem. Mas como são nossas orações hoje, irmãos? Como são nossas orações? São uma lista de pedidos que poderíamos chamar de reclamações para Deus. Senhor, meu marido que não se converteu ainda. Senhor, esse patrão que não me promoveu. Senhor, esse carro enguiçando toda vez. Senhor, e Senhor, e Senhor. As nossas orações têm Senhor. Envia missionários para os lugares onde ninguém conhece a Ti. Senhor, faz de mim um missionário. Oh, meu Deus, você está delirando já. Senhor, paixão pelos perdidos. Senhor, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não nasci para ir para o céu sozinho. Alguém me trouxe para Ti, eu tenho que levar alguém comigo. Eu quero chegar lá e o Senhor dizer, abre essa mão aí. Eu abri, o Senhor diz, olha, você trouxe alguém. Tem alguém aqui que veio por sua causa. E as pessoas vão dizer, eu vim, ele me ajudou, ele me trouxe. Hoje você consegue vir para a igreja. E você olha ao redor e você não vê ninguém que você trouxe para Jesus e você se sente confortável. Ou não? Como está meu relacionamento com Deus, minha paixão pelos perdidos? É Jesus dizendo, cuide de você mesmo. Como está meu nível de santidade pessoal? Que isso, pastor? De onde o senhor está vindo? Meu Deus, ele foi para uma montanha, foi para uma vigília? Não. Foi a palavra que o Senhor me bateu ontem, eu apanhei, falei, não vou apanhar sozinho não, Senhor, vou bater amanhã também. Como está meu nível, vou botar na primeira pessoa, meu nível de santidade pessoal? De eu olhar no espelho, é mais fácil para os homens do que para as mulheres, é claro, mas eu olhar no espelho antes de sair, não é sair para a igreja, porque às vezes a gente tem um vestuário para a igreja e outro para ir para a rua, para ir para a festa, para ir para o trabalho, olhar e dizer, não, Jesus não aprova essa roupa. Jesus não aprova esse decote. Jesus não aprova essa roupa justa. Jesus não, Senhor, vou fazer isso contigo. Vou fazer. Ninguém precisa dizer isso para ninguém, irmãos. Ninguém precisa dizer para você, irmã, que roupa é essa? Irmão, que roupa é essa? O que é isso? É você quando está olhando a placa dizendo, cuide-se. É a orientação de Jesus, cuide-se. Você olha e diz, não, Jesus, você está falando com ele. Não, Jesus, vou fazer isso não. Eu não, essa roupa não, esse jeito não. Esse vocabulário, não. Eu não vou usar isso, Senhor. Eu não posso usar essas palavras. Eu fico, irmãos, em dificuldade, lá na minha varanda, no 9º andar, com visita em casa. Aí os garotos vão jogar bola lá embaixo. E eu entendo por que Jesus usava sempre um lugar elevado e o povo ficava embaixo, ele ficava embaixo e o povo na colina, porque a voz sobe e o som sobe. E o som sobe. Irmãos, eu nunca xinguei palavrões na vida. Então eles sobem como uma agressão. Os garotos inocentes jogando bola. Para cada gol é um palavrão. Para cada gol que erra é outro palavrão. Para cada pernada que leva é um palavrão. E sobe. E aí outro dia, irmãos, eu confesso. Eu peguei o telefone e liguei lá para a administração. E falei, rapaz, eu estou meio desatualizado. Deixa eu falar umas coisas aqui e você me diz se isso são palavras apropriadas ou não. Eu falei, isso é palavrão? Ele, é? Eu falei, isso é palavrão? Ele, é? Isso é palavrão? Eu falei, essas palavras eu nunca falei na vida, mas eu estou ouvindo direto os garotos falarem aqui, ou você vai lá ou eu desço. Agora, para os garotos, que são produto do que os pais fizeram deles, eles aprenderam na mesa com o pai. Agora, e eu e você que fomos tocados por Jesus, que mudamos de vida, a pergunta é, minha santidade pessoal permite ainda que algumas palavras saiam de minha boca? Se o Espírito Santo habita em mim,
Eu estou magoando ao Espírito Santo que vive em mim quando sai de minha boca alguma coisa para ofender alguém. Antes de eu ofender a pessoa que eu quero ofender, eu já ofendi o Deus que habita em mim. E sou eu que tenho que cuidar disso. Cuide de você mesmo, Jason. Minha vida de oração, minha vida de leitura, minha vida devocional. A gente sai numa correria louca para resolver botar filho em escola. Agora não, né? Fazer dever com o filho em casa e manda o marido para fazer comida, isso e aquilo. E nossa vida devocional com o Senhor que se segurar o caninho e apertar, o ar vai faltar e você vai cair morto. É com Ele que nós temos que lidar. É com Ele que nós temos que nos entender. E Ele está perguntando, Ele está dizendo, cuide de você mesmo. Como está a minha vida com o Senhor? A segunda placa está no versículo 6. Olha o que Ele diz na minha versão. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. No original é não se perturbe. Nós vivemos num mundo que nos perturba, que nos incomoda. As coisas que vemos, as coisas que ouvimos, né? Nós vamos ouvir as notícias, você liga o rádio e diz, não, está muito difícil a televisão. Você liga e vai falar de epidemia, de morte, de males. Aí você diz, eu vou ligar então. Aí você vê nas ruas, na TV, na cidade, no mundo inteiro, só notícias que nos apavoram. Jesus, já sabendo disso, Ele falou, não se perturbe. O mesmo Jesus que começa dizendo, cuide de você mesmo, Ele fala, não se perturbe. João capítulo 14, João registra o que Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração. E Ele diz, credes em Deus, essa é uma afirmação. Credes com S no final. E Ele diz, credes sem o S também em mim. Primeiro, credes é uma afirmação, é um registro de Jesus. Eu sei que vocês creem em Deus, o Pai, mas Ele diz, crede também em mim. Aqui já é uma orientação que Ele passa para nós. E há muita gente que crê em Deus. Aqui tem um montão de gente que crê em Deus. Mas o próprio Jesus diz, eu sei que vocês creem no Pai. Deixa eu falar uma coisa, crede também em mim. Não basta crer em Deus, você depende de Jesus na sua vida. E é por isso que Ele está dizendo, não se perturbe. É impossível não ter Jesus e se perturbar. Você precisa ter Jesus para que você não se perturbe. Por isso que Ele falou, não vos perturbeis. A minha versão aqui diz, não vos assusteis. A segunda placa nesse caminho para o aeroporto que nós estamos viajando, diz, não se perturbem. Há coisas que querem nos perturbar. Querem nos tirar do eixo, do centro. Jesus, sabendo disso, falou, não se perturbem. Mas o texto continua. No verso 12 e 13, eu quero que você me acompanhe, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade. Olha o que ele está falando, se multiplicar. E nós sabemos em matemática a multiplicação, a adição, divisão e subtração. Ele aqui usa um desses, ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele vai em frente e diz, mas aquele que perseverar, repita, perseverar, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está dizendo que a iniquidade não vai somar. Ele está dizendo a iniquidade vai se multiplicar. Você tem 10, multiplica por 10 dá 100, multiplica por 10 dá 1000, multiplica por 10 dá 10.000. A iniquidade, ela se multiplica. Não é que hoje é 10, amanhã é 20, depois de amanhã é 30. Não. Ela se multiplica avassaladoramente. E nos assusta com isso. Então, o mesmo Senhor que falou, cuide-se, que falou, não se perturbe, Ele agora diz, o mal, a iniquidade vai se multiplicar. E porque ela vai se multiplicar, ela vai gerar uma situação que é o amor de muitos esfriará. Queridos, quando Jesus falou isso, Ele estava nos dando um aviso. Ele falou, a iniquidade vai crescer tanto que pecar vai ficar fácil. Se eu olho para trás, 40 anos atrás, era mais difícil pecar, irmãos. Hoje é fácil, sabe por quê? Ficou mais fácil pecar porque, por exemplo, há 40 anos atrás, se você quisesse usar droga, era uma luta para achar quem vendesse. Você tinha que ter uma boa informação. Hoje você acha em cada esquina. E mais do que isso, as drogas foram legalizadas. Então, o que era mal antes, hoje está sendo facilitado. O mundo caminhou para aquilo que Jesus falou, porque a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai diminuir, e vai ficar mais fácil pecar, e por isso que é preciso que você preste atenção. As drogas estão legalizadas. Há 40 anos atrás, não estou falando nem de 2000 anos atrás, há 40 anos atrás, aborto era uma coisa que nem se podia mencionar.
falar a palavra já era feio. Hoje o aborto é defendido. É defendido. E quando eu ouço as expressões, irmãos, eu não consigo nem entrar em debate com as pessoas que falam sobre isso, quando dizem assim, meu corpo, minhas regras. Eu falei, quem falou que é seu corpo? Seu corpo é um baú apenas. É um baú temporário. Seu corpo, quando você está grávida, seu corpo é apenas uma urna que agasalha um ser vivo que começou e vai sair, não vai ficar dentro de você o tempo inteiro. E se você quer saber mais, quando uma mulher está grávida, o ativo é o bebê, o passivo é a mãe. Então ele é mais importante do que quem está carregando. E hoje o aborto é alguma coisa defendida. Você não tem que passar isso inconveniente, você não tem que passar isso incômodo. Jesus estava prevendo isso quando ele disse, persevere, porque a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai diminuir. Como pregador do Evangelho, eu prefiro perder a amizade de alguns e ser fiel ao que Deus nos convocou para falar. O que a Bíblia disse há 6.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, que era pecado, ainda hoje é pecado. E você não me venha dizer que Jesus ama o pecador. Ele ama realmente, mas ele abomina o pecado. E o evangelho que contaram para alguns, que é o evangelho que vem do jeito que está e continue do jeito que você era, não. Esse evangelho não existe. O evangelho é o evangelho transformador. Você vem mal e fica bem. Você vem acertado. Você vem doente e é curado. Você vem para Jesus e ele te aceita do jeito que você é. Mas quando ele te abraça, ele te crava na cruz. E dali as mudanças começam. Esse evangelho do vem e fica... Esse é o evangelho do jeito do que o freguês quer. Esse evangelho não é o de Jesus. Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E o que ele diz? Eu vos aliviarei. A carga que você tem, você dá para mim, e eu te dou a minha carga que é suave, o meu jugo que é manso, e você vai trocar comigo. Não venha com suas mazelas e dizer, e eu vou servir a Jesus e vou seguir do meu jeito. Esse Jesus pregaram para você equivocado. O Jesus que eu conheço é um Jesus que transforma pessoas. Vem do jeito que você vier, o resto é com ele. O que Jesus falou? O mal vai se multiplicar, a iniquidade vai crescer e por conta disso o amor vai diminuir. Mas o que a gente faz? Está na terceira placa da sua estrada. Persevere. Persevere. Irmãos, a geração de hoje é uma geração que não sabe o que é perseverar. Não persevera para esperar fazer o download de alguma coisa no computador. Meu Deus, 15 segundos esse computador não... Que é isso? Vou levantar daqui. É a geração do fast food, do macarrão, como é que é o nome daquele macarrão? Do miojo, que não aproveita o que é uma macarronada feita no tempo, no alho e óleo, e que espera ser temperado. Não, eu estou com fome, joga esse miojo aí, e comem qualquer coisa, e passam mal sem saber do que estão passando mal. Por quê? Porque não perseveram. Jesus falou, o mal vai se multiplicar, o amor vai se esfriar, e vocês, placa no caminho, perseverem. Você sabia que a Bíblia registra os que não perseveraram? Moisés registrou lá nos 5 primeiros livros, fulano me abandonou e foi embora e criou caso, não perseverou na caminhada do deserto, e o Senhor abriu o caminho e matou todos eles, a terra se abriu e comeu. Aí você vai lá para o Novo Testamento, Paulo fala, estão comigo fulano e fulano e fulano, meus cooperadores que estão na prisão comigo. Lembra de Demas? Me abandonou, não perseverou. Por que registrar quem não perseverou? Para deixar um exemplo para mim e para você hoje, que nós queremos chegar no céu e o Senhor dizer, parabéns, você perseverou. Foi difícil, mas você perseverou. Hoje ainda Jesus busca gente que persevera, gente que diz assim, que não diga assim, estou chateadinho, porque na igreja não aconteceu isso, porque eu esperava um cargo e não me deram, ou eu estava ali e me tiraram e me moveram, porque esse EGV não abre, e porque esse pastor, e porque esse louvor e tal. Isso é gente que não persevera. O que é perseverar? Não estou gostando, mas eu vou ficar. Não é o que eu queria, mas eu vou ficar. Perseverar não significa que tudo está a favor, e aí você fica. Não, irmão. Ainda tem gente procurando igreja perfeita. Essa aqui é a igreja perfeita para gente imperfeita. Você sabe que eu coloquei esse slogan numa igreja que abri, e uma pessoa veio falar comigo, pastor, me senti mal. Por que, querida? Porque eu botei a igreja perfeita para pessoas imperfeitas. Falei, querida, estou falando com você ou é uma visão do céu, você já foi arrebatada e veio falar comigo com uma advertência. Não, pastor, me senti mal.
A igreja é perfeita para pessoas imperfeitas. Como é que o senhor se sente? Eu falei, me sinto perfeitamente encaixado. Não sou perfeito. Essa é a minha igreja. E não gostou, e nem ficou. Mas não tem esse tipo de gente aqui, irmãos. Foi só um registro. Você está aqui. Pode ser que você não veja coisas. Passei na recepção, não me cumprimentaram. Faltou aquele abraço. A gente está em pandemia, irmão. O irmão não sorriu para mim, ele está com a máscara. Se você quiser coisas para te aborrecer, o inimigo vai te dar uma lista, vai soprar no teu ouvido. Mas se você quiser perseverar, você vai ter que se contrariar. Jesus falou, a iniquidade vai subir, os níveis de iniquidade vão subir, o amor vai se esfriar. Persevera, gente. O mundo está muito mal, persevera. O amor está se esfriando, persevera. E hoje ele está procurando gente que persevera. Essa novidade que o inimigo lançou e as igrejas muitas compraram, que pecado agora não se chama mais pecado, pecado é problema. Porque as pessoas, tadinhas, se ofendem. Quando você diz, irmão, isso é um pecado que você fez. Pecado não, pastor, foi um problema que eu tive. A Bíblia chama de pecado. E pecado significa errar o alvo. Você atirou a flecha, irmão, você não acertou. É isso, você errou o alvo. Pastor, mas isso assim, a gente falar que a gente errou, é isso que Jesus falou. É o que nós estamos repetindo. Pecado é pecado, ainda que ele tenha sido relativizado no mundo que a gente vive. Pecado não é deslize, pecado não é problema, pecado é pecado. E por isso que ele veio. A Bíblia diz que ele veio para perdoar os homens dos seus pecados. Se você é homem e é pecador, Jesus é a solução para você. Aleluia. Versículo 14, estou terminando. Aqui vem a quarta placa no seu caminho. Olha o que ele diz, e essa é linda. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Sabe quando ele disse isso? 2000 anos atrás. Não tinha um celular, um microfone, uma campanha evangelística, não tinha nada. Nada do que hoje a gente olha e diz quanta facilidade nós temos. Quando Jesus falou isso, irmãos, ele dependia de 12 homens. Um se matou, ele ficou com 11. Esses 11, ele investiu a vida dele por 3 anos nesses 11, para que eles pudessem investir em outros, e assim o evangelho alcançou. E em 200 anos, o mundo daquela época foi alcançado. Todos ouviram do evangelho. Em 200 anos, sem os jatos, sem as campanhas, sem a televisão, sem rádio, sem nada do que nós temos hoje. Hoje nós temos todas essas facilidades. E Jesus sabia, ele disse, o evangelho será pregado em todo o mundo. Antes só tínhamos o evangelho presencial. Se eu não fosse, não tinha como o outro ouvir. Aí vieram os correios, e o evangelho começou a ser pregado pelas cartas. Depois chegamos ao rádio, e o evangelho começou a viajar por áudio. Depois veio o vídeo, e o evangelho foi se esticando. Hoje nós temos a internet. Não tem o radinho, não tem a televisão, a internet chega. No mundo inteiro, a internet tem chegado. Jesus sabia disso, ele falou, vocês querem ver uma placa interessante que vocês estão chegando no aeroporto para embarcar de vez para cima? É que o evangelho será pregado em todo o mundo. Hoje, no mundo inteiro, o evangelho está sendo pregado. É claro que há rincões que não foram alcançados, e Deus sabe como trabalhar, mas no mundo inteiro se chega notícias de que o evangelho está sendo pregado. E aonde o Senhor quer que o evangelho chegue, ele está chegando, e a cada dia ele está levantando mais gente para ir aonde o evangelho não chegou e chegar. Mas o último dos anúncios que ele faz, dos sinais que ele fala, está no livro do evangelho de Lucas, e eu quero abençoar você com a leitura do evangelho de Lucas. Você pode até ficar de pé. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Fala do último sinal que eu quero narrar aqui. Lucas 21, verso 28. Olha o que diz Jesus. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Esse é o último sinal, última placa antes de chegar no aeroporto. Olha. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Faz assim. Olhai para cima. E o verso continua, Jesus dizendo, e levantai as vossas cabeças. Por que, Senhor? Porque a vossa redenção está próxima. Levantar a cabeça é a postura da igreja da última hora, irmãos. Porque o mundo quer que você abaixe a cabeça, quer que você ande olhando para o chão. Mas nós não somos daqui, a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Levantar a cabeça por quê? Porque a igreja do Senhor que está nessa última hora, e quem sabe hoje é o último culto, você já imaginou?
O último culto, eu espero que você tenha cantado muito, porque você pode chegar e dizer: Senhor, eu me arrebentei naquele último culto. Senhor, eu dei toda a minha atenção, eu nem olhei para o Facebook, eu desliguei o celular e eu prestei toda a atenção na palavra, que foi a última mensagem que nós ouvimos na terra. Já pensou se Deus me dá esse privilégio? Que logo que terminarmos aqui, o Senhor levanta a igreja, arrebata a igreja. Qual é a postura que Ele espera de mim e você hoje, como igreja do Senhor? Cabeça erguida. Ele diz: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Por que erguer a cabeça? Porque foi o que fez Jesus na cruz. A Bíblia diz que num esforço sobre-humano, quando as pernas eram apoiadas num pedaço, num cravo, e eles tinham que se esticar para poder respirar, e aí o corpo tombava de novo. O Senhor levantou a cabeça antes de entregar o Espírito, levantou a cabeça mostrando para nós que nós somos de cima, e é para cima que a gente tem que estar olhando. Antes de entregar o Espírito, Ele levantou a cabeça. Levante a cabeça. Por quê? Porque a salvação do seu parente que você tanto pediu está por um fio. Não há mais tanto tempo para que seu parente se converta. Ele está por um fio. A bênção que você está esperando, que Deus te prometeu, ela está para se cumprir. Então levante a cabeça. A luta que você enfrentou até agora está com prazo vencido. Nós estamos indo embora. O último dos avisos é na porta do aeroporto. Quando você chega no aeroporto, é hora de entrar no avião e partir para cima. Nós estamos chegando no local da decolagem, no ponto de decolarmos. E o Senhor está dizendo: levante a cabeça. A redenção vem de cima, não vem de baixo. Não vem do inferno, não vem dos homens. E às vezes a gente se gasta, irmãos, preocupado com o anticristo. E quem sabe quando você me ouviu iniciar essa mensagem, disse: Ele vai revelar quem é o anticristo. Da onde é que a besta vai sair? Ah, Senhor. E os 7 chifres, e os 10 olhos. Irmão, leia isso, estude. Mas o que você tem que aprender a fazer é levantar a cabeça e dizer: Senhor, a gente está indo embora. E a redenção vem de lá. Olhe para cima mais uma vez, levante a cabeça. Você vai, quem sabe, olhar coisas que você nunca viu. Mas passe com o seu olhar por essas paredes, por esse teto, e consiga imaginar: lá de cima vai vir o Senhor. E Ele vai se posicionar nas nuvens e vai fazer um sinal. Um anjo vai tocar a trombeta e os que estão conectados nele vão ouvir. O restante não vai ouvir. Dali para frente é história. Fomos embora. Nunca mais Covid, nunca mais nebulização, nunca mais remédio, nunca mais dores, nunca mais bico de papagaio, nunca mais dor de cabeça, nunca mais cirurgia, nada disso. Com Ele por toda a eternidade. Mas antes disso, cuide-se, persevere, cuide de você mesmo, mantenha os olhos erguidos, porque é de lá que vem a nossa redenção.